Herpes labial. Quais são as 10 perguntas mais comuns que eu tenho para compartilhar com vocês? O herpes labial é um daqueles problemas que geram muitas dúvidas. E uma certa época, vou dizer que especificamente para vocês, em maio de 2018, eu respondi a 10 perguntas mais comuns dentro do meu blog Ludovica, que hoje está hospedado em O Popular. As pessoas têm uma dúvida muito frequente, como que pode retardar o aparecimento do herpes labial? Melhorando o estado da imunidade. O herpes, ele acontece normalmente quando a gente está com a imunidade baixa, que tem alguma doença sistêmica, ou que a gente está em temperaturas extremas de frio ou de calor, está pegando muito sol. Sabe quando a gente está assim, quase explodindo, aquele estresse, aquela ansiedade, que assim, está mexendo realmente com o nosso emocional? Aí sim a lesão pode se manifestar. E para a gente retardar esse aparecimento, existe sim alguns tratamentos, tá? Um dos tratamentos é esse, é modular algumas vitaminas que faltam no seu organismo, alguns aminoácidos, melhorar a sua imunidade em geral, ter um cuidado melhor com as mucosas da boca, principalmente com os lábios, porque normalmente o herpes do tipo 1, que é o herpes simples, ele acomete os lábios da gente. Então, assim, às vezes, raramente, pode acontecer, por exemplo, se eu tenho desse lado aqui, sempre vai aparecer, mas pode acontecer em outra região também, pode acontecer uma lesão maior do que aconteceu da vez passada? Pode sim. O tratamento que a gente tem hoje de melhor para evitar esse aparecimento constante seria a laser terapia. A laser terapia, ela deve acontecer quando a gente ainda não tem as vesículas, que são aquelas bolinhas de água que saem. Sabe quando você está naquela fase que está começando a incomodar, arder, a queimar, a ficar dolorido, um pouquinho mais quente a região? Naquele momento, a gente pode entrar com a laser terapia. Não na forma de evitar, na forma de prevenir que essas vesículas saiam, eclodam. Se isso não acontecer, por exemplo, se as vesículas já estão lá, existe uma outra terapia, que é a terapia fotodinâmica, ou seja, a gente usa o laser também com uma substância que é para inativar esses micro-organismos que promovem esse problema do herpes. E aí a laser terapia, ela é feita, ou a terapia fotodinâmica, sem dor, é um procedimento que não afeta o seu sistema imunológico, é um procedimento local, tá? Então hoje o que eu considero de melhor. Tem outras coisas, Karine, que pode ser feitas? Tem, você pode usar pomadas antivirais, pode usar medicamentos também por via oral, né, que são medicações sistêmicas, então depende. No meu consultório eu prefiro tentar diminuir essas recorrências, né, que assim, tem gente que às vezes tem todo mês, a cada 2 meses, tem gente que apresenta herpes 4 vezes ao ano ou mais, só que quem trata do herpes do tipo 1, que é o herpes labial, é o cirurgião dentista. Quem trata do herpes do tipo 2 é o médico, tá? Que aí o do tipo 2 é outro tipo de herpes que eu nem vou chegar a comentar aqui. Mas para tratar a lesão, tratar o herpes, alguns profissionais às vezes são um pouco mais bem qualificados dentro da odontologia. Então, se você tem dúvida, você tem que perguntar para o profissional, olha, doutor, você trata disso? Porque se ele realmente tratar, pomadinha e medicação, um comprimidinho, vai resolver? Vai, só que não vai prevenir, não vai melhorar, às vezes não vai alterar nada na sua imunidade. A laser terapia, como preventiva, ela é usada quando a gente ainda não tem nenhum sinal e nenhum sintoma. O sinal que eu diria é aquele queimor, aquela ardência, aquele incômodo que você já sabe que possa vir a ter as vesículas antes. Então a gente tem um plano de modulação, biomodulação na verdade, daquele tecido, que acontece sempre a vesícula, né, a lesão, e aí a gente deixa esse tecido um pouco melhorado para evitar, porque quanto mais sensível o tecido, mais fácil a lesão aparecer. Eu sempre digo aos meus pacientes, evite produtos que descamam muito a boca, que agridam muitas mucosas da boca e se orienta em consultório. Hidrate sempre os lábios. Por quê? Porque aí o lábio não vai, porque sabe aquele lábio trincado, rachando, sangrando, às vezes aquilo é muito mais propenso da lesão vir, e quando ela vem, quando os lábios estão assim, pior é. Essa semana mesmo eu tive um caso no consultório que a paciente já chegou com uma lesão imensa.
Segundo ela, foi a maior lesão que ela já teve. E aí, assim, a gente fez a terapia fotodinâmica porque já haviam as vesículas, rompemos essas vesículas, inativamos esses micro-organismos. O aspecto no momento não fica muito bonitinho, fica um aspecto azulado da cor do produto que a gente usa. Agora, graças a Deus, a gente tá assim, por esse lado, né? A gente tá usando as máscaras, então isso não tem afetado muito ela. Mas pensa se a gente não estivesse usando máscaras. Tá com uma lesão muito grande, chega em qualquer lugar, as pessoas ficam olhando, né? Às vezes as pessoas não são discretas e ficam realmente observando o que está acontecendo no lábio daquela pessoa. Então, um dos tratamentos que eu proponho em consultório é a laser terapia ou a terapia fotodinâmica. Karine, tô lendo aqui para vocês do meu blog, aqui está hospedado aqui dentro do Popular. É transmissível? Sim, é transmissível. Quando não tem as lesões, eu posso me contaminar com esse vírus? Não. Você só vai se contaminar se houver aquele molhadinho. Sabe quando essas bolinhas se rompem? O líquido que está lá dentro, que é um líquido transparentezinho, aquilo lá, se você, por exemplo, você pode até se auto-infectar. Por exemplo, eu tenho uma vesícula aqui. Aí eu fiquei coçando, rompi com a unha, peguei no dedo, cocei o olho, cocei na narina, peguei em outras partes do corpo. Posso levar para aqueles outros lugares? Posso sim. Então, quando você tem a lesão, já está lá, ela está manifestada lá. Você tem que evitar de dividir o copo, usar a toalha que aquela pessoa usa, sabe? Não pode beijar na boca, não pode ficar dando beijo em filho. Então, tem que evitar porque é sim transmissível. E depois eu vou contar em outro vídeo em quanto por cento acontece da população, se as pessoas realmente têm ou não têm, que não vou falar nisso nesse momento agora. Sempre haverá as bolinhas de água, as vesículas de água? Não, nem sempre. Tem muita gente que manifesta de uma forma que arde muito, que queima, que às vezes tem até febre, um incômodo muito grande, dá um mal-estar danado, dependendo do tamanho da lesão, se ela saiu mais, às vezes sai no lábio superior e inferior, que é o de baixo e o de cima, mas nem sempre vai ter a ocorrência das vesículas, tá? Herpes tem cura? Não, não senhor, nunca, pelo menos por enquanto não. Pode até ser que daqui mais alguns anos a gente tenha essa excelente notícia, mas por enquanto não. Então a gente tenta evitar, diminuir, né, espaçar essa recorrência, a gente tira a pessoa da fase que ela tá ativa o mais rápido possível para uma fase indolor, para uma cicatrização mais rápida, mas que tem cura, não tem, tá? Então não acredite na cura para o tratamento do herpes. Por quê? Cura subentende-se que, tratei e nunca mais vou ter, tá bom? Até mesmo porque vocês já sabem, né? Eu não gosto dessa palavra. É comum surgir depois de uma gripe? Essa é uma dúvida muito comum. Normalmente sim, mas nem sempre isso irá acontecer, mas é bem comum. Uma gripe, uma pneumonia, alguma coisa do tipo. Posso me automedicar? Jamais. Por quê? Porque tem algumas medicações que você colocar de uso tópico mesmo. Quando eu falo uso tópico, são as pomadinhas. Pode até exacerbar o problema. Até a laser terapia, se o profissional não souber como fazer o uso, não souber empregar o tratamento, você pode se dar mal, pode ficar pior do que está. Qualquer pomada para tratar a boca serve para tratar o herpes? Jamais. Então aquela que é muito famosa, que existe até muito mais velha que eu, jamais, jamais, jamais. Esses dias que a paciente disse que ela passou, esfregou cravo, esfregou alguma coisa. Não esfreguem nada, gente, pelo amor de Deus. As lesões aparecem só nos lábios? Não, elas podem aparecer na língua, dentro da boca, nas bochechas, mas é mais comum nos lábios sim, tá? Tanto de baixo quanto de cima. Quando procurar o tratamento? Bom, sabe, aqui em Goiás a gente tem um tempo muito, muito seco. E agora que a gente está usando máscara, que às vezes esses lábios estão muito secos, a máscara fica encostando, roçando nos lábios da gente. Isso às vezes pode levar ao engano, achar que a lesão está vindo e a lesão não está vindo. Então assim, tente ver. Por isso que eu digo, hidrate os lábios. É uma ou duas vezes por dia? Não. Uma ou duas vezes por dia, se for aqui no estado de Goiás, que a gente tem uma umidade de 10%, que está bem frequente essa umidade de 10, às vezes 7, 9, 12, 15, né? Sendo que o recomendado de boa umidade para a gente ter bem-estar seria entre 70% e 80%, a gente está com umidade muito, muito baixa. Então, se você passar duas vezes, não adianta. Passa pelo menos umas 5, 6 vezes. Lembre-se, sempre eu vou fazer minha higienização para dormir,
Aí sim, depois que eu fiz a higienização, já tomei minha água, hidrata os lábios e vai dormir. Mas tem que ser um bom hidratante labial. Conversa com o seu cirurgião dentista que ele saberá te indicar qual o melhor para você, tá? Mas assim, voltando para o assunto, né, gente? Vamos lá, converse mais. Você tem que cuidar, porque assim, antes de aparecer, se você já sabe que aquela realmente vai, no outro dia ou 2 dias depois, vai aparecer aquelas bolinhas que tanto incomodam e que realmente ficam muito feias, o profissional ele pode sim fazer o uso da laser terapia. Se ele fizer a laser terapia, quem sabe não vem essas vesículas. Karine, se eu fizer, não virá? Pode ser que venha, pode ser que não. E pode ser que venha bem, com a intensidade bem menor. Depois, chegou na fase da vesícula, vai ser a terapia fotodinâmica. Ou seja, qualquer uma das duas vai te ajudar mais do que você está passando pomadinha e tomando medicação sistêmica. Não é que substitua, é que pode te ajudar de uma forma mais rápida, tá? Ficou alguma dúvida? Já falei sobre as 10 questões. Ficou alguma dúvida? Lá no meu blog, tá lá em eupopular.com.br, coloca meu nome, coloca blog da boca pra fora. Tem aqui no canal também, tem um vídeo sobre herpes, já vai vir outro também. Tem também no meu Instagram, tá? Os textos eu super recomendo pra você, porque quando a gente escreve, às vezes a gente até deixa mais clara a situação, tá bom? Conhece alguém que tem herpes e passa por esse problema recorrente? Então mande para ele. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, comenta aqui comigo, ficou alguma dúvida? Por favor, não esqueça de ativar o sininho. O sininho ele é muito importante porque te mostra os próximos vídeos que virão por aí. Um beijo grande e até a próxima.